Ana Carla, se você conseguir uma água para a gente. Pessoal, então a nossa dinâmica é essa. Vocês podem participar, fazer questões. Esse microfone, os dois microfones vão ficar aí à disposição, eles vão até lá em cima. Qual é o alcance dele? Isso. Então, quem gostaria de começar? Aqui, aí a pessoa se identifica, fala o nome, de onde é e qual a função do projeto, né? Se orientador, supervisor, se dirigente municipal. E a quem vai a pergunta? André vai colocar o slide aqui. Tem alguma pergunta quando colocar o slide? Tá no tempo? Está? Então, veja só. Como é teu nome, professora? Maria Lucimar. Veja, eu até comentei com a professora essa questão de trabalhar os outros níveis, há até um salto, vamos dizer assim, no nível fonológico para o texto. Tem um livro que eu até mostrei para vocês, da editora Mercado de Letras. A autora é Gladys Massini Cagliari. Já estou falando Cagliari. Gladys Massini Cagliari. O nome do livro é O Texto na Alfabetização. O texto na alfabetização. É interessante porque ela vai mostrar o que acontece quando ela fez uma pesquisa a partir da linguística de texto e ela mostra o que acontece com a criança quando ela é alfabetizada com aqueles textos que são produzidos para a alfabetização e o que acontece quando as crianças são alfabetizadas com textos reais, que a gente pega no nosso cotidiano e trabalha com essas crianças. O que acontece quando elas vão escrever, né? E é super interessante porque as crianças que são alfabetizadas pelo método tradicional, na memorização e pelo texto que é criado para ser alfabetizadas, elas até fazem um texto, vamos dizer assim, com poucos equívocos ortográficos, né? Mas quando você vai olhar, comparar o texto da outra criança que aprendeu a ler por essa perspectiva da conscientização linguística e com textos autênticos, com gêneros diversos, essas outras crianças, os textos têm mais conteúdo, ainda que tenha mais equívocos ortográficos muitas vezes, e são textos também que já trazem os mecanismos de coesão, por exemplo, né? Elas começam a articular as frases. Vocês precisam, agora sim, eu vou ser sincero com vocês, eu estou falando de algo aqui que aqui no Brasil a coisa não está muito elaborada para chegar na mão do professor não. A gente sabe que é necessário. Então, por exemplo, vocês precisam trabalhar não só no nível da frase, mostrando a composição da frase. É aí mesmo, André. É aí, essa daí mesmo. Veja só, pode ampliar, André, e abre no primeiro exemplo, por favor. Então vejam, a coesão, por exemplo, né, que nos ajuda a conectar as frases, que
vai o conectivo, por exemplo, mas, porém, e, né? A própria pontuação, inúmeros conectivos que existem na língua, e eu posso fazer a coesão também por retomada, que são os pronomes. Então, muitas vezes, gente, a criança tem dificuldade para ler, porque quando o texto diz assim, ele, ela, a criança não retoma. Quem que é esse ele? Quem que é esse ela? Isso é a gente chama de coesão referencial, né? Então, essas crianças que foram alfabetizadas pela conscientização do funcionamento da língua e contextos autênticos, os textos que elas começavam a produzir já vinham com esse mecanismo de elas começavam a usar pronome para retomar, elas começavam a usar conectivos. Isso vinha meio que espontaneamente, porque de tanto elas ouvirem, né, e visualizarem, isso aparecia no texto dela. Então está nesse livro. O texto da sala de aula, editora Mercado de Letras, autora Gladys Massini Cagliari. Aquele livro que eu sugeri, que eu sou um dos autores, que vocês podem baixar, porque ele é edição digital, lá vocês vão achar também dois textos escritos por alunos no terceiro ano, duas perspectivas. A gente pegou como as professoras trataram os dois textos e a gente mostra como poderia ser feito de uma forma mais significativa. É com receita, sabe? Passo a passo, mostra no professor, bonitinho, né? Mas eu vou mostrar aqui a questão dos níveis. Então, por exemplo, gente, olha só, essa brincadeira aqui, né? Como é interessante. O pai lê o jornal. Olha aqui o jogo, eu acho legal, porque debaixo de cada pecinha que a criança tem que montar, tem uma cor diferente. Então, a gente aprendeu na escola que isso é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta da língua portuguesa. S, V, C. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta. Se você quer escrever um texto mais claro possível, procure sempre escrever na ordem direta. Na ordem direta. Eu digo aos meus alunos que sempre que você encaixa alguma coisa aí entre o sujeito, o verbo e o complemento, provavelmente vocês vão precisar de vírgula, porque você tirou da ordem direta. Se você inverte, muitas vezes os concursos que vocês fazem, e vai trabalhar alguma questão com que a palavra está concordando, o que é que eles fazem? Eles invertem a ordem da oração e, se vocês observarem, os equívocos de concordância que os alunos fazem ao escrever, muitas vezes até meus alunos aqui na UFP fazem, e que eu paro, olho e digo, por que ele fez isso? São construções invertidas. Ele inverte a ordem do sujeito, aí na hora de flexionar o verbo, já perdeu o sujeito. O sujeito ficou lá atrás, está lá na frente, sabe? Tem muita coisa encaixada e ele perdeu. Aí, por isso que erra a concordância. Então, esse jogo aqui, ele está trabalhando isso sem dizer o nome. Ó. O pai é uma cozinha mais escura, o verbo vem em verde claro e o complemento em azul, né? O pai lê o jornal, o avô joga xadrez. Olha aqui. Aí como é que dá para a gente trabalhar com as crianças, né? Quem age, né? Em vez de sujeito, vai usar o nome sujeito, criança. Quem que está agindo aí? Quem que faz a ação? Qual que é a ação que acontece aqui? O que é que está acontecendo? O que é dito nessa frase? O que aconteceu? Qual é a palavra que indica o que aconteceu? Aí pinta de uma corzinha, né? Quem que é responsável por isso que aconteceu? Quem foi que fez essa ação? Pinta de outra corzinha, né? E sobre o que essa ação caiu sobre quem, né? Aí vai cair lá no complemento. Agora, tem uma questão semântica, veja como é diferente. O pai lê o jornal, o pai joga xadrez. Essa ação, ela incide sobre o complemento. Mas é diferente disso daqui, ó. A mãe faz bolo, a tia corta a revista. Por que é diferente? O complemento aqui, ele muda de forma, ele é atingido de uma forma muito mais forte. A mãe faz bolo, o resultado é uma coisa diferente de dizer assim, o pai lê o jornal. Quando eu leio o jornal continua sendo o jornal. Quando eu digo que a tia faz o bolo, o resultado da ação cria algo. Quando eu digo, a tia corta a revista, essa ação modifica o estado daquilo, né? Então veja, com cores diferentes, são frases diferentes. Esse é um modelo de frase canônico na língua portuguesa.
Aí eu posso pegar duas frases sobre o mesmo assunto, quando eu vou construir. Isso aqui, gente, vocês vão elaborar um texto com as crianças. Vocês chamam atenção para isso, escrevendo no quadro para eles. Aí sempre frases simples. Aí vocês começam a usar a conjunção para juntar frases. Como é que eu junto? Vamos botar um i aqui, se der para usar o i. Aí vamos construir outra frase desse mesmo modelo. Quem faz, o que faz e sobre o que cai em estação. Sabe? Aí, olha essa aqui como é diferente já. Olha essa outra aqui. A Marta está na piscina. O que é que mudou? O verbo já não é aquele verbo que exige o complemento, não é? É um verbo que indica onde ela está e não tem mais um complemento do verbo. Aqui aparece aqui, ó. Olha aqui embaixo. De quem se fala, indica estado e a localização. Já é um outro tipo de frase. Então tem vários tipos de. Olha essa outra aqui. Essa que está mais clara, ó. O cão come no terraço. Eu já não tenho o sujeito, o complemento, quem faz, o que faz e sobre onde recai a ação, e sobre quem ou o que recai a ação. Não, eu tenho o lugar onde a coisa aconteceu. É outro tipo de frase que eu posso ensinar meus alunos a fazerem. A ação, quem faz a ação e onde a ação acontece. Já mudou. Aí isso aqui eu tenho o quê? Ó? Quem age, a ação e o local da ação. Tá? Então assim, trabalhar esses diferentes tipos de frases. Olha aqui, ó. A mesma coisa embaixo. O tio passeia no jardim. Por quê? Esses verbos, vocês não sabem disso. Eles não. Esses são os verbos intransitivos e não precisam de complemento. O que eu tenho ali já é uma adjunta adverbial de lugar. Então eu vou ter ação, mas essa ação não vai modificar o estado de alguma outra coisa, que é o complemento. Ela para ali, mas eu digo onde aconteceu. É um outro tipo de frase. Olha esse aqui. A avó nada depressa. Eu vou ter quem faz, eu vou ter a ação, também é um verbo, não pede complemento. Mas eu não vou ter agora o local. Eu vou ter o quê? O modo como a avó faz. É um outro tipo de frase. Tá vendo? Quem age, a ação e o modo da ação. Como foi? Depressa? Sabe? Então assim, aí você pode pedir para eles, olha, o que você fez ontem em casa? Eu quero que você diga o que você fez e o modo como você fez. Tem uma frase. Né? E aí vem vocês, com o conhecimento e saberes da prática de vocês. Então, isso é sintaxe. E veja que eu estou trabalhando a semântica junto. O sentido junto. Aí vem uma questão mais complexa aí para as outras séries, que é mudar a ordem, né? Eu poderia dizer, quando eu digo a avó nada depressa, então eu volto para cá, para outra. Quando eu digo assim, o cão come no terraço, eu estou falando sobre o cão. Se eu disser assim, no terraço o cão come, eu estou falando do lugar, não mais do cão. Porque eu alterei a ordem, e aí pede vírgula, no terraço, vírgula, o cão come, porque eu mudei a ordem direto para o português. Entendeu? Então, gente, é essa coisa de refletir sobre. Aí, veja, a gente quer que o aluno escreva texto, mas a gente pode treinar a escrever frases antes, né? E o texto, vem a questão, o nível do texto, a morfologia é aquele nível que eu mostrei para vocês do elefante, né? E ali eu precisei. E por que é morfologia ali? Por que é morfologia, gente? É a parte da gramática que vai trabalhar. Até em biologia tem, a morfologia são as formas, né? A morfologia trabalha com palavras, no nível da palavra. Tanto classificando essas palavras, que são as classes de palavras que vocês conheceram, substantivo, adjetivo, conjunção, interjeição, advérbio, como a composição de palavras, que é algo super interessante trabalhar com alfabetização. O uso de prefixos, né? Prefixos que negam, desconstrução, né? Outras palavras, desconstrução, outras palavras com Deus, gente, fica negação. Desfazer, né? Então são pedacinhos de palavras que eu posso criar atividades para as crianças perceberem que na língua eu tenho recursos e quando eu coloco junto da palavra ele diz o contrário. Desconstruir, desfazer. Que é dos bebês quando estão aprendendo a falar, as crianças, elas criam palavras. Eu acho que vocês já perceberam isso, crianças, elas criam palavras que não existem na língua, mas dentro das regras da língua. Né? Tipo assim, a criança tomou a água e botou para fora. Ela vai dizer assim,
desde bebê. Não existe desde bebê, né? Mas ela é assim, e é por isso que a gente diz a gramática internalizada, né? É a gramática internalizada que a criança vai se apropriando desde que está na barriga da mãe, né? Por isso que é muito importante, desde que a mulher está grávida, né? Essa coisa de contar história, o bebê nasceu, conta história, tal. Gente, faz toda a diferença na vida de uma criança. Por isso que é muito importante o papel da educação infantil nesse trabalho com a linguagem, sabe? Da leitura com a criança, contar os bebês na creche, isso é muito importante. Deveria ser muito mais valorizado, porque isso é o grande diferencial. Quando eu morava em Araguaína, eu dizia assim, tinha uma escola lá bem conhecida, o Colégio Santa Cruz, que era, na época, era dito como o melhor colégio, os alunos passavam no vestibular. Eu dizia para os professores, para os pais, o Santa Cruz não é um colégio maravilhoso. A diferença do Santa Cruz são os alunos que lá chegam, porque eles chegam com outras histórias de vida, com outras histórias de vida, com outras oportunidades que a vida deu para eles. E a gente sabe que na escola pública nem sempre a gente vai ter essas crianças com essas outras oportunidades legitimadas e privilegiadas. E aí a gente precisa criar essas oportunidades, né? Crianças que passaram a vida toda os pais lendo para dormir, gente. O meu filho só lia se eu lesse alguma coisa para ele. Imagina uma criança que quando entrava no shopping, o primeiro lugar que ele ia era para uma livraria. Isso é normal? Não é, né? Mas assim, é diferente de uma criança que não tem muito acesso. Essa criança vai ter uma facilidade, né? Aí a gente não pode falar, tipo assim, concorrência por igual. Nada, é desigualdade. Meritocracia. Que meritocracia, minha gente? Olha esse menino aqui. Entra, abre a sai do quarto dele, que na quarto do pai, é tanto livro que já não está mais na distância. Né? Que meritocracia é essa? São realidades distintas. Mas aí nós temos que fazer um trabalho. Muito significativo com nossos alunos, para dar essa possibilidade. Porque tem crianças lá que estão sedentas, super talentosas, que elas precisam ter uma oportunidade. Você falou um pouco? Dos sons, que hoje ele toca, está com 16 anos, ele toca todo instrumento e nunca foi numa aula de música. Desde criancinha, ali, preparando, né? Ele gostava, ouvia som, ele pegava minhas panelas e começava a bater. E você estimulava? Eu estimulava, aí eu fui comprando pandeiro. O primeiro que ele tocou com 9 anos foi pandeiro, que eu nunca tinha visto. Ele só via na televisão. E ele tocava, e hoje ele toca todo instrumento. Sabe tocar, mas você fala, que nota é essa, Paulo? Eu não sei, eu só sei que o som é esse. É interessante. Tipo ele assim, toca todas as músicas. Assim, por que filho de médico geralmente vira médico? É genético, é? O gene da família ser médico? Não, gente. É influência. Né? Então, assim, o papel de vocês na educação infantil, nas séries iniciais, é extremamente importante. É para o bem e para o mal, sabe? Para o bem e para o mal. Assim. Infelizmente, nosso trabalho não é tão valorizado, mas é essencial. Esse país só vai mudar, né, quando a gente começar a valorizar e dar reconhecimento que, de fato, precisa ser dado aos professores desses anos iniciais. É extremamente importante. Eu não sei se respondi, professora, mas com relação aqui, deixa eu só voltar. A professora que perguntou dos livros, a Maria. Não. O elefante está antes, né? Vou só botar aquele lá. Não, eu me perdi nesse slide. O André está ali, senão eu fiquei para ele. Peraí, eu tenho que estar à frente, né? Agora eu estou avançando. Agora. Antes André o elefante, acho o elefante aí para mim.
É Ana. Vai lá para. É Ana. Vai, André. Sumiu o elefante. Foi, a borboleta. Achou, eu acho que está aí na ordem. Olha só, a história da morfologia, né? Ó, o elefante Eduardo era elegante, era tão elegante, né? Mais um dia entrou no restaurante. A gente, vejam, está se falando de uma história que aconteceu. Um dia ele entrou, né? Olha lá o entrou, né? Ele entrou, comeu bastante. Esse poema é interessante porque ele trabalha com a forma, né? Ele comeu tanto que as letras também vão ficando grandes, né? Bebeu, o elefante engordou 100 quilos no instante. Então vejam, aqui é relevante que se questione as crianças, né? Em que momento isso aconteceu, se isso está acontecendo no momento que eu leio, se ainda vai acontecer, se ele ainda vai ficar gordo, ou se isso aconteceu em outro momento. Aí eles vão observar que isso foi quando quando ele entrou no restaurante. E para eles podem pintar todas as palavras que indicam o que o elefante fez. O que foi que ele fez? Vamos pintar as palavras comeu, bebeu, entrou, né? Todas elas terminam com né? Então, isso é morfologia. Claro que você não vai trabalhar conjugação verbal com as crianças, né? Mas elas já vão aprender que existe um L. E aí tem outra coisa também, né? Como é que eu sei, por exemplo, outra coisa, né, que acontece muito. Eu vou dar um exemplo dessa história do L e do U. O plural, por exemplo. Qual que é o plural de plural? Plural de plural. Plurais. Eu cheguei na pamonharia, aí eu disse, eu quero sei quantos plurais. Aí o cara virou e disse assim, fulano, 3 plurais. Aí eu, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu disse assim, eu preciso corrigir esse nome, porque ele vende isso. Se ele vende, ele pelo menos precisa, né? Então vejam, por que aí quando a criança escreve plurais e escreve troféus, por que ela escreve troféus, escreve plurais e chapéus? Porque é o som do L. E ela percebe que quando uma coisa é fácil, e quando mais de uma coisa é fácil, essas coisas são fáceis. O plural do L, eu tiro o L, eu acrescento IS. Mas todas essas palavras, chapéu, troféu, plural, no Brasil eu pronuncio da mesma forma quando tem um L no final. Aí a gramática internalizada me diz o quê? Se fácil é fácil, se papel é papéis, então plural é plurais e troféu é troféus. E chapéu é chapéus. Entendeu? E não é pluraus, troféus, chapéus. Agora, para você conseguir explicar isso para alguém, você precisa ir para a morfologia. Para eu entender, né, se é L ou se é U, eu boto no plural para ver. Tá entendendo? Porque se for vogal, eu só acrescento S. E se for L, eu tiro L e S. Tá entendendo, gente? Assim, as pessoas erram acertando. Quando alguém diz troféus, elas estão acertando, elas estão utilizando de uma regra da língua. Só que elas não conseguiram visualizar a palavra para fazer o plural conforme diz a gramática. Estão entendendo do que acontece com a língua? Gente, aprendam uma coisa, nada na língua é por acaso. Essas coisas que as pessoas dizem que nós falamos e que estão em desacordo com a língua legitimada, não estou falando língua certa não, estou falando língua legitimada, tem uma razão, tem uma explicação. Agora a gente precisa ter um conhecimento para pensar e entender. Né? Daria uma boa questão de concurso pegar um texto de uma criança, né? E que ela coloca o plural
com plurais e pedir para explicar, marcar lá o que é que levou àquela escrita. Sabe, gente? Então, assim, a criança, não é que ela tem um problema, não é porque ela precisa de um psicólogo. Não, a língua permite. Aí vem o conhecimento. Aí, gente, não tem jeito, tem que estudar gramática. Tem que estudar gramática. Tem que ter essa formação. Não é? E agora o foco é a vocês só vão perceber isso só vai emergir quando vocês estão trabalhando dessa forma que se espera hoje, né? Que é trabalhar construindo com a criança, pela conscientização linguística, não memorizando. Não é como nós fomos alfabetizados, fica mais difícil aparecer essas coisas, porque é memorização, né? Muito batido assim. Né? Mas vejam, olha quanta oportunidade é escanteada, desaparece, se a gente não para pensar sobre a língua, não é? Só repete. Né? Eu não sei, eu acho que talvez vocês mesmos tenham dificuldade de pensar sobre as coisas da língua, porque vocês não foram ensinadas nem levadas a pensar. Não é assim que acontece? Né? Eu estava conversando com a Fátima no intervalo, essa parte da análise linguística é a máxima. E não é só para vocês não, para os alunos de letras do mesmo jeito. Os egressos de letras, se vocês em português, está tudo do mesmo jeito. Porque como é uma parte difícil, hard, as pessoas querem escapar, mas chega um momento que a situação perde, né? Respondi, professora, um pouquinho mais sua pergunta. Agora, gente, se vocês querem estudar uma área da linguística, eu tenho sugestão para vocês, que vai ajudar muito, não só vocês, não só os alunos, né? Trabalho com os alunos, mas vocês. Porque, gente, eu digo com toda sinceridade para vocês, não tem como vocês ensinarem os alunos a escrever se vocês não escrevem. Tá? Então, assim, como é que vão ensinar a produção de texto se vocês não se dão a oportunidade de escrever? Sabe? Por isso, tem que se criar situações de escrita do professor. O professor precisa escrever. Né? Então, assim, para mim, por que é tranquilo eu trabalhar a escrita com meus alunos? Porque eu escrevo muito, eu escrevo no jornal. Se vocês procurarem meu nome no jornal Tocantins, vocês vão ver vários artigos de opinião lá. Se vocês procurarem artigos científicos, eu escrevo muito. E escrever para mim, se eu não escrevo, eu fico estressado. Sabe? Eu fico estressado. Tem que escrever. Então, assim, aí na hora que eu vou escrever, corrigir as coisas dos meus alunos, eu estou falando de algo que é muito próximo para mim, muito familiar. Então, se vocês precisam escrever, então, uma sugestão, se forem fazer um outro módulo do curso, esse módulo tem que ter escrita de vocês. Vocês precisam escrever nesse módulo, alguém precisa corrigir, pedir que vocês reescrevam, porque assim vocês vão aprender. Porque é isso que vocês vão ter que fazer com os alunos de vocês. Desde criancinhas reescrevendo, apagando, escrevendo. Eu estou falando de texto. Aí minha sugestão para vocês: procurar um material da linguística textual. Se tem uma grande contribuição na área dos estudos linguísticos, é essa área da linguística textual. Com muito material bom, né, que pode auxiliar na sala de aula. Na linguística textual. E aí eu vou sugerir duas autoras que publicam juntas: a Indedore Vilaça Có e a Wanda Elias. Elas têm 3 livrinhos super fáceis, né, para quem está chegando na linguística textual, todos eles da editora Contexto. Editora Contexto. Tá? Ler e compreender o sentido do texto. Hoje vou falar do jeito que escreve. Ingedore, com G. Ingedore, e o Có é K-O-C-H. Acho que é assim. Ingedore e Có. E a outra, Wanda Elias. Tá? Editora Contexto. Um dos livros é Ler e Compreender os Sentidos do Texto. O outro é Ler e Escrever o Sentido do Texto. O outro é Argumentar. Então, assim, gente, vocês precisam investir. Eu sei que é difícil a vida e o tempo é curto, mas a gente precisa dedicar o que a gente faz, fazer bem feito. Tudo que a gente faz tem que fazer muito bem feito, né? Eu li uma frase esses dias no Instagram que diz assim: que você é importante para alguém, né? Cada um de vocês aqui é importante para alguém. Alguém está, aí o texto continua assim: alguém está rindo agora porque lembrou de alguma coisa que você falou em algum momento, né? Você disse alguma coisa, sua atitude, né, provocou alguma coisa em alguém, em alguma situação. Você é importante. Nós somos importantes para os nossos alunos.
nós marcamos a vida do nosso aluno. Então a gente tem que fazer muito bem feito, mesmo consciente da nossa fragilidade. E existe, claro. Tá? É isso, eu acho que eu respondo. Mais alguma pergunta? Se não tivermos mais perguntas, a gente já pode encerrar. Mas eu vou passar a palavra à professora Rosimeire para ela fazer algumas considerações. Depois o professor Wagner, se quiser também fazer algumas considerações finais, a gente encerra. Pensei que vocês iam ter muitas dúvidas, muitas perguntas, gente. Pessoal, um momento como esse é um momento que nos mostra a necessidade que nós temos de estudar. Porque às vezes a gente acha que quando está na condição de professor, a gente precisa estudar mais. Essas colocações que o professor Wagner colocou aqui, né? Colocações que o Wagner colocou, são fundamentais porque a gente ensina sem saber. A gente ensina sem conhecer. O verbo conhecer mesmo, identificar. Eu só queria ressaltar uma coisa, por isso que eu peguei o microfone. A matemática tem a mesma concepção. Esse domínio das especificidades de cada contexto matemático, né? Assim, como cada contexto do nosso sistema de ensino e da própria questão dos aspectos conceituais e interrelacionais, o domínio de cada coisa. E quando vocês forem assistir o videozinho dos 7 sábios cegos, vocês vão entender tudo isso, né? Vão refletir, vão remeter-se, né? Aquele negócio de remeter-se para outro. Você vai fazer como se fosse um foguetinho lá no seu cérebro. Quando vocês forem assistir o videozinho dos 7 sábios cegos, existem vários tratamentos para esse videozinho dos 7 sábios cegos. Tem várias traduções e também tem na internet a utilização desse pequeno vídeo na alfabetização, tanto na área do conhecimento lógico das relações, como também da própria linguística. Muito interessante esse material dos 7 sábios cegos. E quando o professor Wagner colocou aqui a questão da importância do verbo, né? A ação e o que esse verbo vira ação. E eu gostaria de ressaltar um aspecto importante que vocês precisam repensar para o retorno em agosto, para que esse nosso trabalho aqui de um ano, né, desde a rede, desde a RCP para os municípios que já estavam na RCP, tratar com qualidade a leitura das habilidades, a correlação com os descritores, né? E como que essa habilidade, esse verbo, ele vai crescendo em forma ascendente lá nas habilidades, desde o início do processo de imersão dessa criança na escola, e é onde ele faz essa transposição aí do abstrato, concreto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí ele cria esse significado para dar concretude no próprio pensamento. E como é que a gente dá concretude nesse próprio pensamento? Quando a gente consegue fazer aquilo que eu fiz com a tabuada aqui, né? Juntar a minha capacidade operacional
em outras situações que são dependentes daquele conhecimento acumulado. É por isso que, quando a gente fala de Piaget, eu fico me perguntando se só assimilar é o suficiente, porque a gente tem tanta coisa assimilada, né? Mas não se constitui nossa, ela não é apropriada, ela não é internalizada e ela não sai para fora de volta. E o próprio verbo assimilar e apropriar, qual é a concepção, quando os autores colocam essa determinação e quando eles identificam o contexto teórico deles. E isso, professora Jússia, a gente vem discutindo muito nos plantões pedagógicos, pelo menos com a minha turma, sobre a concepção da palavra trabalho para o Saviani e para a PHC. Né? O que é esse trabalho cognitivo? O que é esse movimento cerebral quando a gente operacionaliza, quando a gente compara, quando a gente analisa uma frase, constrói uma frase, né? Porque o trabalho, ele constitui-se de atividades, né? E a gente faz atividades físicas para ser saudável, mas porque a gente consome caloria, dá equilíbrio para o nosso corpo, consegue ajeitar as coisas aqui dentro do nosso corpo. Então, o conceito de essa ação do trabalho que o Saviani fala na formação humana das nossas crianças é fazer essas crianças trabalharem com significado, significação, dando sentido. E eu só vou fazer uma relação quando o professor Wagner falou dos joguinhos, né? A matemática tem acontecido, sempre aconteceu isso, mas a matemática de uns 10 anos para cá, ela vem ganhando uma nova concepção de que a planta baixa de uma casa pode ser trabalhada com a proporcionalidade adequada com a criança. E quando o professor muitas vezes trabalha a planta baixa da casa da criança, não coloca como critério de produção a proporcionalidade de 1 metro para 1 centímetro. E essa pequena ação, que é qual é o critério para avaliação da sua planta, que cada metro seja proporcional a 1 centímetro e vice-versa. Nesse pequeno momento, nesse pequeno movimento, a criança vai saber que se a casa dela tem 7 metros, ela tem que sair do 0 ao 7, porque ela sai do 1 ao 7, como muitos de vocês já usaram a régua, a partir do 1, não a partir do 0, porque eu não saio lá do 1, eu tenho que dar o primeiro passo, então eu tenho que sair do 0. E como o professor Wagner falou, a gente não tem que falar isso com a criança, a gente tem que mostrar a necessidade dessa compreensão. E o professor precisa estudar, né? O professor precisa ser audacioso, o professor precisa produzir atividades de concretude conceitual para essa criança, seja na matemática, na literatura ou na vida. E quando a gente cria essa vida, a matemática é difícil, a matemática é o bicho, a matemática não sei o quê, somos nós, a própria escola é a responsável por isso. Porque a maioria das situações didáticas da sala de aula não é para promover o ensino de matemática, mas para desconstruir a capacidade cognitiva de muitas crianças, que em grande parte se dá pela falta de domínio do conteúdo dos professores. É uma verdade que dói, mas é uma verdade verdadeira, né? Que o professor às vezes esquece que ele tem que estudar, que ele tem que ter domínio mínimo e tem que ter humildade para procurar um colega quando ele não sabe. A humildade para o professor parece que é uma coisa que dói tanto, né? E deveria ser um caminho inverso.
Então essa humildade que vocês estão promovendo aí quando vocês estão mudando o planejamento. Ah, a gente faz planejamento coletivo, né, professora Justa? Mas aí está todo mundo na escola, os professores do primeiro ano, cada um na sua mesa e cada um no seu próprio plano. Então, quando o coletivo não for posto na mesa, não vai aparecer as temáticas, professor Wagner, porque as temáticas elas surgem a partir da troca, da experiência e da vivência. Então, todas essas relações aí que a gente precisa pensar que o quanto a linguagem pode contribuir com a competência na interpretação de uma situação problema, o quanto o domínio, né, dos verbos para os professores é importante. Esse movimento espiral que se dá ao verbo de reconhecer, identificar, selecionar para chegar no compreender, esse percurso metodológico que nós precisamos promover. Então a gente pode transformar. A gente não vai fazer milagres, mas a gente pode cumprir o nosso papel social de educador, de professor, né, de ensinante. Fazer com que os nossos alunos sejam aprendizes felizes. Porque a gente precisa superar essa coisa da frustração. Porque tem tanta gente doente, e a gente tem que fugir um pouquinho da desculpa, da derrota, da dificuldade e ver o lado bom que somos nós os responsáveis por essas crianças no crescimento e no desenvolvimento delas, porque nós somos a escola que elas têm. Bem rapidinho, só agradecer a vocês, agradecer ao Zé Carlos e à professora Justa pelo convite. E agradeço a todos e a todas, né, que estão aqui pela atenção, e aprendi muito hoje com todas vocês, com a professora também de matemática. Né? Eu acho que a gente precisa, né, fazer esse diálogo com a portuguesa com o ensino da matemática. E, gente, só aquele texto eu achei que eu tentei comentar rápido para vocês, eu vou ler aqui para vocês, é bem curtinho. E só desejar tudo de bom para vocês, sucesso na caminhada de vocês, e realçando o que eu disse antes. Vamos fazer nosso trabalho muito bem feito, como a gente sabe fazer, porque a gente marca as pessoas. E o texto que eu falei para vocês é o seguinte: você pode pensar que é completamente insignificante neste mundo, mas alguém bebe café na caneca favorita que você deu. Alguém ouviu uma música que lembrou você. Alguém leu um livro que você recomendou e mergulhou de cabeça nele. Alguém sorriu após um árduo dia de trabalho, porque se lembrou da piada que você contou. Alguém se ama um pouco mais porque você elogiou. Nunca pense que você não tem nenhuma influência. A marca que você deixa nas pessoas não pode ser apagada. Obrigado. Wagner, as pessoas estão querendo saber o final daquela história do curau. Se você corrigiu ou não, no final das contas. Eu falei assim, com toda a educação, porque assim, na linguística a gente fala da variação linguística, né? A língua varia e as pessoas precisam utilizar a língua conforme a dança, conforme a situação. Igual roupa. Você não vai com a roupa do casamento à praia. Mesma coisa é a língua. O Evangelho Vestário diz que a gente tem poliglota na própria língua. Então, eu não fico corrigindo as pessoas, porque a língua não é para estar sendo corrigida por aí. Mas, aí eu me senti, eu corrigi, eu cheguei para ele e disse assim, com muita tranquilidade: olha, o plural de plural é plural. Aí eu acho que era a dona da pamonharia que estava do outro lado, falou assim com a cabeça. Tipo, dizendo, realmente é. Por que eu fiz isso, gente? Porque ele passa o dia todo vendendo plural. Ninguém melhor do que ele para utilizar a palavra corretinha. É simples, plural, não é? Então, assim, eu fiz, não vou ter corrigir, né? Eu fiz essa observação só por causa disso, tá? Porque, gente, talvez, daqui a uns 50, 100 anos, não exista mais plural, exista plurais. Porque eu escuto muito mais plurais do que plural.
E a língua está sempre em transformação. É assim, a língua é viva, é dinâmica. Não é a língua que faz a gente que faz a língua. Ok. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada, Rose. Foi realmente uma manhã muito produtiva. Obrigada a vocês por ficarem até agora. E eu passo a palavra para o cerimonial. Gente, agradecer a presença, né? E espero que vocês estejam aqui também para as próximas palestras. As palestras da tarde acontecerão aqui no Cuíca. É interessante que olhe a programação, onde você fez a sua inscrição, porque verificamos que tem muita gente anotando o nome aqui na palestra e às vezes estavam inscritos no oficina, no seminário, no relato de experiência. E quem não conseguiu assinar a frequência, à tarde ela vai estar aqui com a gente, tá bom? 2 horas para o almoço, às 14 horas a gente retorna às atividades. Muito obrigada. Bom apetite. Tem restaurante aqui na UFT, que é a